Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos dar uma passeada por Efésios hoje. Aleluia, glória a Deus. Efésios está acabando comigo, gente. Me revirando. Tão pequenininho, um poder tão grande, né, gente? Você pega aqui no Novo Testamento, depois de Gálatas. Aí, se você tiver uma Bíblia do tamanho da minha aqui, que essa versão é a Ferreira de Almeida revisada, é atualizada e corrigida, você tem 3 páginas de uma carta tão poderosa. Abriu? Efésios, capítulo 1. Diz assim o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê, gente? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pula para o 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas o quê? Orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de quê, gente? E de, repete comigo, sabedoria e, vou voltar para o 16, vamos ler juntos, mais uma vez, no 1,16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, por vocês, lembrando-me de vós, ou de vocês, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de e de, vamos seguir, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vamos ler o 19 de novo, 1,19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu, sobre os que... Sobre quem? Nós quem? Cara pálida. Quem? Todo mundo? Não. Então tudo que a gente está valendo até agora, a gente vai ter que dar uma parada aqui. Porque não é para todo mundo. É só para quem crê. Quem não crê não leva. Quem não crê não faz. Quem não crê não recebe. Mas eu criei tanto, não recebi. Exceção. Pode acontecer. Claro que pode. Deus é soberano. Mas para que eu vou ficar na dúvida? Eu vou crer até o final. Ninguém me impede de crer. Se Deus me disser não no final, Ele quis dizer não. Mas não foi porque eu não criei, não. Foi porque Ele cismou de dizer não. Crer segundo a palavra, não é crer segundo o seu desejo. Crer segundo o que foi escrito. Crer na palavra e orar a palavra é o segredo de romper para o sobrenatural. Porque não adianta você crer em qualquer coisa, em qualquer situação, do jeito que você quer, porque isso é pensamento positivo. E eu não estou aqui pregando com o livro O Segredo na minha mão. Isso aqui não é uma técnica que eu aprendi para te convencer. Isso aqui é a palavra. A palavra, ela é imbatível. Ela é tremenda, ela é violenta, ela é eficaz, ela é a verdade. Quando você se levanta com autoridade na palavra, aí é que você é respondido. Você está me entendendo, menina? Não adianta você ficar orando de pensamento positivo. Eu creio positivamente que vai acontecer como eu quero, por causa de mim, da minha barriga, da minha vontade, da minha conta. Eu posso todas as coisas. Aquilo, aí você pega partes da Bíblia como se fossem
pensamentos, drops, pílulas positivistas. E o evangelho não é positivismo, o evangelho é o poder de Deus. Eu me recuso a entrar na linha do positivismo. Eu me recuso a entrar na linha do repeteco, que você repete aquilo, repete, aí vira um mantra, não sabe nem o que está falando, não sabe de onde veio, não sabe que texto é esse. Então, Paulo está nos explicando em Efésios, em que lugar nós estamos quando nós somos de Cristo. Em que posição no mundo espiritual nós somos colocados quando nós somos de Cristo. Tudo que ele nos promete nesta carta aqui e todas as orações que Paulo fez em favor aos Efésios, isso nos persegue, isso também está sobre nós, porque Paulo estava orando segundo o Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim. Você acha que o Espírito Santo não estava orando por você dentro de Paulo? Paulo estava escrevendo e orando, por quê? Pelos Efésios, mas eu estou lendo essa carta hoje, 2000 e tantos anos depois. Você acha que também eu não estou inclusa nessa oração? Você acha que essa oração que ele fez aqui foi só para os Efésios? Não, essa oração está sobre mim, porque a palavra chegou até a mim nessa noite. Então tudo que ele está orando e dizendo a respeito de Efésios também pode se encaixar na minha vida, não por positivismo, mas por fé. Fé não é positivismo, não é pensamento positivo. Fé é a certeza das coisas que não são, como se elas fossem. Fé é loucura. Fé te faz orar por um enfermo quando ele já tem um diagnóstico de morte, quando ele já está entubado, quando ele está morto. Fé te faz orar para ressuscitar mortos, quando a pessoa já está podre, sem pulsação. A fé é loucura para os homens, mas a fé, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé me faz mover para o sobrenatural. Nós paramos, foi aonde, hein? No 16? No 19? Eu disse que é só para quem crê. Então, se tu não crê, não reclama depois que não aconteceu com você. Se você é essa pedra de gelo, esse cubo de ceticismo, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus fazer contigo pela minha fé hoje. Tá bom? Tu não crê? Eu creio até para você que não crê. Estamos combinados aqui? Dá uma olhada pro teu irmão do lado e fala assim, eu creio por você. Eu creio por você, não tem problema. É melhor você crer, fala com ele. Mas se tu não crê, eu creio por você. Gente, ô mulherada crente, glória a Deus, aleluia. Isso que é povo crente, aleluia, que crê até por outro. Crê o quê? E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em quem, gente? Na Maria, no João, no Tomás, em quem? Em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ai, meu Deus do céu, que isso é bom demais. Aplauda o Senhor. Sai da geladeira, minha filha, reage. Reage que eu estou crendo por você. Ok? Ninguém mandou parar para ouvir. Parou para ouvir, vai crer. Amém? Pois bem, estava eu gravando o clipe da noiva lá, do Efésios. E eu estou cansada de saber que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e subiu em carne e nos assentou como igreja nas regiões celestiais. Regiões celestiais. E você pode entrar por um caminho de estudo que vai dizer que as regiões celestiais é aquela área onde os aviões voam, né? Essa é uma linha de pensamento teológico. Você pode dizer que as regiões celestiais estão no espaço. Bom, eu aprendi que aquela região
do céu, onde os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os demônios guerreiam, segundo o que Daniel nos descreve, quando ele é resistido durante o seu jejum por um principado. E ele diz, o rei da Pérsia estava me resistindo, o anjo vai dizer isso a Daniel. Então eu tenho assim, referências para acreditar que as regiões celestiais estão exatamente nos céus, que eu não consigo alcançar pelas minhas próprias asas, muito menos no avião que eu vou. Mas está lá no alto. Estava eu gravando, vestida de noiva, e Deus me dando a revelação sobre a noiva. Só vou contar na conferência, não adianta que eu não conto agora. Não, só na conferência, que eu estou gerando tudo que vou dizer. E aí me trouxeram uma espada que fazia parte do cenário, e tinham armas no chão, porque nós estávamos representando a igreja perseguida. E aquela igreja que está no meio da guerra agora no Oriente Médio. E me deram uma espada, eu falei, a espada é a palavra, que tremenda essa tipologia, me dá essa espada aqui. Quando eu fiz assim, na direção do Rio de Janeiro, eu vi um avião pousando no Santos Dumont. Eu falei, mas esse avião está voando na mesma altura que eu. Quando eu olhei, eu estava em cima do prédio do BOPE, gente. É lá nas Laranjeiras, lá em cima do morro. E eu estava na mesma reta do avião. Eu falei, como posso eu estar voando sem estar voando? E o avião voando e eu em cima do prédio. O avião estava pousando. E eu disse, ai, que eu estou nas regiões celestiais, meu Deus do céu, agora. Como é que eu consegui isso sem saber? Levantei aquela espada, eu falei, gosta de arrumar confusão, Fernanda? Vai. Aí eu lá, com a espada. Roma, Babilônia, o rei está voltando. Tá. Aí Deus falou para mim, guerreia mesmo. Porque foi nesse lugar que eu coloquei a minha igreja. Sobre os principados, sobre as potestades, sobre os domínios, sobre as cidades, sobre aqueles que reinam, sobre aqueles que têm algum nome sobre a cidade. A igreja está assentada à direita do Pai com Cristo e foi colocada sobre as regiões celestiais para condenar, para colocar todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. E eu quero te dizer, não tem por que você chegar aqui com essa cara de derrotada. Você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a palavra a seu respeito. Você precisa reagir não por pensamento positivo, mas por certeza da palavra. Porque quando você age por certeza da palavra, você começa a movimentar o mundo espiritual. E a Bíblia diz também em Efésios, você vai ler Efésios todinho hoje, quando você chegar em casa, que a aula quem é a igreja, porque a multiforme sabedoria de Deus, ela é dada a conhecer os principados e potestades pela igreja. Se a igreja não ensina, nem os anjos aprendem, porque o Espírito Santo, ele está na terra, ele não está no céu. O Espírito que revela Cristo e revela a palavra, foi enviado para a terra. Então, se o Espírito Santo está na terra e está na igreja, quem ensina ao mundo espiritual é a igreja. Mas por que a gente não ensina? Porque a gente não sabe. Por que a gente não ensina? Porque a gente não crê. Por que a gente não ensina? Porque a gente não aprende. Preste atenção. Não tem jeito de eu passar por osmose para você aquilo que eu li. Eu só consigo passar para você por convivência e por explanação da palavra. Por testemunho e por textos que justifiquem aquilo que eu estou contando para vocês. Eu só posso dizer que quando eu ajo de acordo com a palavra, eu me sinto o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não dou ouvido ao que o mundo diz que eu sou. Eu não recebo o que o meu amigo, ou minha amiga, ou meu colega disse a meu respeito. Ou o que a minha família gerou como missão de vida para mim. Não interessa o que o mundo pensa de você. O que interessa é o que Jesus fez de você, através da palavra dele. Aplauda ao Senhor, porque essa foi boa. Essa palavra foi revelada. Parece até que eu estou pregando para alguém nessa noite. Oh, maravilha. Não é o que dizem que eu sou. O capítulo 2, versículo 1 diz assim. Vai lá, 2:1. E vós o quê? Vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Gente, qual é o espírito das potestades do ar? Senão a mídia, o rádio, a TV, as informações que são passadas de maneira invisível para o nosso ser pensante, para a nossa alma e para a nossa mente. As informações são passadas de maneira espiritual. A física quântica vai provar e vai subdividir os átomos até não ter mais átomo, até virar espiritual, aquilo que eles estavam tentando dividir da matéria. E aí os cientistas dizem, a matéria vira energia vira algo espiritual que eles não sabem explicar. Ei, cabeção, a Bíblia já diz isso há muitos e muitos e muitos anos. Eu estou falando de coisas espirituais com vocês, coisas que acontecem quando você vai contra aqueles espíritos e principados e potestades que estavam resistindo o que a igreja está ensinando. Sempre haverá uma influência contrária àquilo que você está ensinando. Sempre haverá um espírito te resistindo na hora do ensinamento. Mas a Bíblia diz que nós vencemos esses principados e essas potestades. Nós é que não descobrimos isso ainda. E quando nós descobrimos isso, nós pisamos no maligno e dizemos, sai da minha frente, porque eu estou sentada lá em cima. Está pensando o que é só avião que voa? Diga para tua irmã do lado, fala, eu também vou. Não é só avião que voa. Muito bem. Você está sentada sobre as regiões celestiais, com a autoridade que lhe foi dada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por você. Ou você acha que Jesus é somente um profeta, um ser misterioso, um rabino? Jesus é um ser tão bonitinho, tão fofinho. Não, Ele pagou por nós, Ele arrebentou os cadeados do inferno, Ele nos colocou sobre toda a força maligna, e nós estamos acima de qualquer nome com Ele, porque Ele é. Isso te deixa besta? Não, pelo contrário, isso te dá mais responsabilidade de descer como ele desceu. Porque sentar onde ele está sentado, tu quer, mas descer onde ele desceu, tu não vai. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Hoje está difícil, estou querendo falar rápido. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que marcha, não é a igreja que fica parada. Porque tem a igreja que reage ao ataque, e tem a igreja que ataca. Eu não quero ser mexida, sacudida por um ataque do inferno. O inferno é que tem que se mexer porque eu estou andando. Você está entendendo isso? Eu não vou ficar deitada em berço esplêndido, sem saber onde estou assentada, quem sou eu em Cristo. O cabeça é meu cabeça, eu sou o corpo dele. Ei, você é igreja ou não é igreja? Você é santo ou não é santo? Você está em processo de purificação, não é verdade? Então fica puro logo, fica puro e mergulha nesse sangue. Porque quem é mergulhado no sangue não quer nada com pecado. Quem uma vez foi perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então faz um favor para mim e para você, porque a gente está atrasando o avivamento com essa tua cara de mais ou menos, com a minha cara de mais ou menos. O avivamento quer chegar para um povo que se arrepende, para um povo que se limpa, e é um povo que governa segundo a palavra, não segundo ao seu pensamento positivo, ao seu método. Não, nós governamos pela palavra, e o reino será de justiça, o reino será de verdade, misericórdia. A palavra diz isso tudo. Se tu não tem andado na verdade, na justiça, na misericórdia, eu não sei de que reino tu é, cara pálida, mas não é do mesmo reino do meu rei, não. Deu ruim. Volta daí, Fernanda. Volta daí que deu ruim. Porque esse mundo jaz no maligno, e ele anda segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque nós antes também andávamos assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda o quê, gente? Mortos em nossas ofensas, está no 5, 2:5. Nos vivificou juntamente com Cristo,
Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Espera lá, tem alguma coisa muito errada com a gente. Tem alguma coisa muito esquisita com a gente. Porque foi pela graça, foi pela misericórdia que eu fui salva. O mesmo Jesus que me salvou foi o mesmo que me deu todas essas coisas que nós acabamos de ler. Mas nós temos medo de fazer aquilo que Ele nos manda fazer, com medo da gente falhar. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. De quê? De não estar sentada aqui, né? Por isso que tu não ora pelos enfermos. Por isso que tu não manda o morto ressuscitar. Porque tu tem medo de falhar. Tu não tem certeza onde você está sentado. Por isso é que tu vive para seu umbigo. Por isso você está preocupado só com o seu dinheiro, com a sua conta, com a sua vida, com a sua casa. Por isso que as suas coisas não são divididas com as pessoas. Por isso que você não se importa quando eu trago aqui uma egípcia no púlpito dizendo, olha, $50 mil pela minha cabeça. Nós tivemos com mártires, 2 mártires da igreja perseguida aqui numa quarta-feira, de surpresa. Sabe por quê? Que você está com essa cara assim de nem é comigo? Sabe por que você não quer ministrar? Por que você não quer vir, não quer ir, não quer fazer, não quer orar? Porque você não sabe onde você está sentado. Eu sei que é para ficar calado, não dá para dar glória nessa hora. E eu só estou dizendo para você aquilo que Deus falou para mim, tá bom? Então estão os dois tomando bolacha hoje. Pá, pá, pá. Quando você está sentado nas regiões celestiais, você entendeu quem você é, você lê a palavra, você sabe o que a Bíblia diz. Principalmente o Novo Testamento, que alguns vão dizer que o Antigo Testamento é para eruditos e para estudiosos. Nada disso. Toda a Bíblia é para nós, é para você. Senão a gente volta para o tempo que só os padres podiam ler a Bíblia e o povo leigo não podia. Está muito parecido hoje. Tu espera a comida mastigada, abre a boca. Bota aqui, pastora. Ora por mim, pastora. Não, os protestantes ficam o quê? Não são mais protestantes, protestam mais nada. Ficam iguais aos outros que vocês protestavam a respeito, por quê? Deixa eu ver se o pastor sabe. Pastor, o que eu faço? Você não sabe o que você vai fazer, não? Você não leu a Bíblia. Você não conhece a palavra. E é responsabilidade sua cuidar de você mesmo. Você é um adulto, diga comigo, adulto. Adulto, vai. Vai no teu líder de célula e fala, mamãe, posso vir? Quantos passos? Sai pra lá, meu filho. Eu posso te dar um conselho, mas eu não vou te carregar no colo, não. Tá pesado o negócio. Porque é muito mais fácil você passar para outra pessoa a responsabilidade dos seus problemas. É muito mais fácil você passar para a mão do pastor a responsabilidade dos seus problemas. E aí, se deu errado, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder de célula. Não, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, de receber a palavra e se assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais e andar de acordo com quem está sentado lá. Quem está assentado lá tem uma fé inabalável, mesmo que tudo esteja indo por água abaixo. Quem está assentado lá entende que os principados e potestades, todos eles foram despojados e envergonhados por Jesus na cruz do Calvário. Todos os escritos de dívida que eram contra nós foram pregados na cruz com Cristo. Portanto, eu não sou mais devedor. Diabo, sai da minha frente, que eu vou passar por cima de você com a igreja. Ainda está em dúvida. Deixa eu te falar. Pastora, mas essa coisa dos dons de maravilhas e de curas é só para os apóstolos. Lá do Novo Testamento, isso não é todo mundo que tem esse dom, não. Não é todo mundo que pode orar, não. Não, por quê? Me explica. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E dividiam entre si, não só suas posses, mas também seu conhecimento. E quando um precisava, o outro estava lá para dar a mão.
Sabe por que tu não ora? Pelo enfermo? Por que os nossos hospitais estão cheios ainda? Porque a gente não crê no que a gente está pregando. Não muda em nada a minha vida se eu orar por alguém e essa pessoa não for curada. Mas se ela for curada, vai ser tremendo. Como não sou eu mesmo que faz nada, é o Senhor que faz em sua palavra, eu oro e espero naquele que é dono da cura. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a palavra. Não é sobre mim, não é sobre o sucesso do meu nome, é sobre o nome de Jesus. Então eu faço porque Ele está assentado e me chamou para sentar com Ele. Não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou o máximo. Eu faço porque eu fui alcançado pela glória, pela graça, um favor imerecido. Eu estava morta, mas diz a palavra de Deus que eu fui vivificada. E se eu fui vivificada ou ressuscitada, eu estou andando num novo tempo, numa nova revelação que não é minha, mas é do Senhor, que tudo pode e que pagou por mim. Então eu vou fazer porque Ele faria. Em seus passos, o que faria Jesus? Já leu esse livro? Uma super indicação. Em meus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, sabe o que Jesus faria? Ele faria. Ele colocaria as mãos sobre os enfermos. Só houve uma situação em que ele não pôde curar as pessoas. Num ambiente de incredulidade. Quando Jesus volta para sua cidade e encontra seus familiares, eles começam a duvidar da obra que o pai tinha feito na vida dele. E eles começam a dizer, mas não é esse o carpinteiro? Esse não é o Jesusinho ali do bairro tal? Ele não jogava bola de gude com a gente aqui? Não era ele que ia para a mesma escola? Ah, esse é o filho de José, imagina. E ali naquela cidade ele não pôde fazer muitos milagres, porque havia grande incredulidade no meio do povo. Existem pessoas que estão tratando Jesus como íntimo demais nesses dias. Pessoas estão falando, é só Jesus mesmo, é aquele Jesus que a gente conhece, olha, tempão, ele vive por aqui, e aí se acostumaram tanto com ele, e acham que tem tanta intimidade com ele, que não acreditam mais que ele faz o que ele faz, e ele não está fazendo porque a gente não crê, e a gente tem voto de não crer, voto de duvidar, voto de perguntar, e a gente não tem fé simples. A fé simples é que opera grandes milagres, meu bem. Eu nunca vi fé grande demais para operar milagres. Eu só vejo fé simples, do tamanho de um grão de mostarda, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e depois se torna a maior das hortaliças, mas começa com uma fé simples. Sabe por que você não recebe? Porque você não quer. O quê? O poder de Deus. Não quer. Você quer entender. Você quer estudar tudo. Ipsiliteris. Quer bater todos os teólogos. Quer ver todas as teologias para saber se está certo. E não abre o coração para receber. Eu não quero dizer que você não tem que perguntar, que você não tem que ler, que você não tem que saber das coisas, mas você precisa ter uma fé simples. Você quer ter uma fé simples? A fé simples diz que você está sentado nas regiões celestiais e que todos os principados e potestades foram colocados debaixo do teu pé. A fé simples diz que você não é o que a sua família falou a seu respeito. A fé simples diz que você é o que a Bíblia diz que você é. A fé simples diz que o que Deus tem para você já está predeterminado. Eu não sou a favor, eu não vou aqui estabelecer nenhum tipo de doutrina de predestinação, não é nada disso. Mas em Cristo Jesus nós temos um testamento. E o que está escrito no testamento é minha herança. Então tudo o que está escrito está predestinado para mim. O que está escrito, a palavra, ela é predestinada para mim. Eu creio que se você crê na palavra, recebe a palavra, tudo aquilo que está escrito está predestinado para você. Falta você receber e viver. Então nessa noite eu estou aqui para injetar no teu coração uma fé simples e te fazer andar nas regiões celestiais. Olha só, fé simples, regiões celestiais. Fé simples, regiões celestiais. Fé simples, principados e potestades debaixo dos seus pés. Fé simples, milagres, maravilhas e o poder de Deus. Fé simples, ressurreição dos mortos. Fé simples, cura divina e batismo com o Espírito Santo. Fé simples, avivamento e arrependimento. Fé simples. Simples. Eu vou chamar um tangedor para o teclado agora. E eu quero que você tenha uma fé simples nessa noite.
Eu não tenho medo de orar pelos enfermos, porque eu tenho uma fé simples. Ela ainda não está tão simples como ela tem que ser, mas eu estou esperneando para ela ser assim. Eu não curo ninguém. Eu não ressuscito os mortos. Quem faz isso é o Senhor. E uma fé simples. Eu gosto muito da teóloga Seni, uma teóloga que eu estudo muito. A teóloga Seni, ela é amiga da teóloga Diogresa, que Jesus já levou para a eternidade. São duas teólogas muito importantes na minha vida. Eu posso ler Spurgeon, eu posso ler um modernão aí, o T.D. Jakes, eu posso aprender com Kenneth Hagin, eu posso ler Lutero, eu posso ler tantas coisas maravilhosas, eu posso aprender com tantas teologias. Mas lá em casa tem duas teólogas na história da nossa família que têm fé simples. E eu já vi demônio correr dessa teologuinha aqui de 1,50 m, que muito teologão não botou para correr. Eu já vi demônio caído na igreja que ninguém conseguia expulsar. Seni, pelo amor de Deus. Porque para a libertação você precisa ter uma fé simples. Eu já vi gente levantada da cadeira de rodas. Eu já vi gente surda começar a ouvir. Eu já vi cego que tinha parte da visão comprometida e começar a abrir. Eu quero ver ainda um cego de nascença dos 2 olhos abrir, começar a ver. Eu quero ver, eu quero ver. Se for necessário abandonar uma fé sofisticada para ver isso, queridos, eu vou ver, eu vou fazer isso. A fé simples lá de colégio. A fé simples lá do juramento. A fé simples da casa de oração. A fé simples. A fé simples da sopa do fubá. A fé simples do óleo ungido. A fé simples. A fé simples das regiões celestiais. Porque o diabo não tem medo de teólogos. Ele tem medo de crentes. Porque todo esse mistério foi revelado aos que creram. O diabo não tem medo de estudiosos. O diabo não tem medo de famosos. O diabo tem medo de quem tem fé simples. A fé simples dá o dízimo. Quem tem fé simples ajuda o pobre. Quem tem fé simples acaba indo andar no meio de gente famosa mesmo, mas não perde os olhos molhados. Quem tem fé simples pode até ficar um tempo congelado, mas nunca vai esquecer do que viu Jesus fazer. Eu tenho viajado muito, tenho conhecido tanta gente legal, tanta gente importante, tanta gente internacional. Eu tenho estado em mesas redondas do mundo inteiro, de conselhos de pastores, e líderes, e músicos, e influentes, e ativistas, e políticos, candidatos a presidências da África. Isso já aconteceu comigo. Mas você sabe onde eu me sinto à vontade? No meio de gente com fé simples. A fé simples de uma mãe que ora na cama da filha ou do filho. A fé simples da Duda, que eu fui visitar lá em Campinas, no Hospital do Câncer. Linda. Uma menina com um cabelão. 6 anos de idade. Alguém me falou, vamos lá, Fê, orar pela Duda. E eu falei, Jesus, quem sou eu? Tem misericórdia de mim, Senhor, me dá uma fé simples. Eu
entrei lá no Hospital do Câncer, ela estava dentro de uma sala com vidros, com o bonequinho Furby dela ligado na cama, conversando com o boneco. O boneco gravava a voz e voltava com aquela voz para ela. Vocês sabem como funcionam esses brinquedos? Eu entrei lá e falei, Jesus, e agora? Os dentinhos dela não apareciam mais, as gengivas tinham coberto todos os dentinhos, toda inchada. E ela tinha uma hemorragia na gengiva, já tinha perdido muito sangue. As plaquetas dela estavam irrecuperáveis. Eu lembro que eu olhei para a mamãe e falei, mãe, você crê? Ah, meu Deus. Essa é a hora que não faz a menor diferença a sua teologia. Essa é a hora que você tem que ter uma fé simples. Eu perguntei, mãe, você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus pode fazer isso? Ela disse, eu creio. Eu perguntei para o pai, você crê, pai? Ele disse, eu creio. Eu falei, então fica só quem crê aqui para orar. E eles ficaram. E nós oramos dentro daquela sala, com os enfermeiros olhando lá de fora do vidro. E nós fomos embora e fomos orar na igreja também. E eu disse, pai, a hora que você tiver uma notícia, você me manda. Porque a qualquer momento Jesus pode fazer. Não havia compatibilidade de ninguém da família com a medula da Duda. O Brasil não tinha achado. O único compatível tinha desistido de doar, gente. Sabe o que é isso? Uma menina de 6 anos em cima da cama. Deus mudou tudo. A mãe tinha tido até um bebê para ver se o bebê era compatível. Ninguém era compatível. De repente, arrumaram uma ciência nova e tiraram do soro do pai uma compatibilidade, sei lá da onde, do sangue. Gente, um caminho. Acharam uma compatibilidade com o pai que já tinha sido considerado incompatível. Fizeram o transplante. Quantos transplantes são feitos e não dão certo? O transplante deu certo. A Duda foi curada, gente. Jesus curou a Duda. Glória a Deus. É simples. O que te impede de ir lá e orar? Só ora. E o restante Deus faz. Não sabe o que dizer, não sabe o que fazer? Conta um testemunho. Lê um versículo. Canta um corinho. Segura na mão da pessoa. E ora. Você consegue fazer só isso? Isso você consegue fazer? Só isso. Eu quero orar pelos enfermos hoje. Se você, vamos ficar de pé agora. Se você está enfermo, eu quero que você venha à frente agora. Se você deixou alguém no hospital enfermo, eu quero que você venha aqui representar essa pessoa. Eu quero que todo o povo da intercessão venha à frente e que peguem o óleo ungido, passem nas mãos. Eu sei que nós já passamos anteriormente, mas eu quero que o povo compreenda o nosso princípio. Isso. Deus faz sem o óleo ungido? Faz também. Mas a Bíblia diz que é para a gente ungir os enfermos. Eu só estou fazendo o que a palavra diz. Isso. Não há outro igual. Só tu és santo. 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu quero que você que está enfermo, levante uma de suas mãos. Você está aqui na frente, está enfermo, levante uma de suas mãos. As mulheres vão passar, impondo as mãos sobre vocês, isso. As obreiras, as pastoras, as líderes, isso, por favor. Elas vão impor as mãos sobre a sua cabeça, sobre o local da enfermidade. Se você está representando alguém, você vai dizer para essa pessoa que está perto de você: queridos, não é o meu nome, não é o meu ministério,
É o nome de Jesus, é a palavra de Deus. E se Deus não fizer, aí é com Ele, mas eu vou crer. A pastora não está dizendo para mim que se Jesus não me curar, Ele não é Deus. Não, eu estou dizendo que Jesus sempre quer curar. É vontade de Deus curar? É. Mas se Ele não curar, eu não sou Deus para discutir com Ele. Mas agora eu faço aquilo que a Bíblia me ensinou a fazer, que é orar pelos enfermos. Em nome de Jesus, agora, a enfermidade eu te repreendo. Eu te dou uma ordem, porque a palavra diz que eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, e que a palavra me foi revelada para que os anjos, os principados e as potestades fossem submetidas à palavra. Então agora eu te digo, anjo maligno da enfermidade, espírito maligno de enfermidade, você está sujeito à palavra, sujeito a Cristo. Eu te digo, bata em retirada agora, vai saindo, pega tudo que é teu, enfermidade. Em nome de Jesus, não me interessa se veio pelo ar, se veio pela água, se veio por macumbaria, se veio por bruxaria. Eu digo, pega tudo que é teu agora, enfermidade, e vai saindo, vai saindo, vai saindo agora, vai saindo agora. Ah, nódulo maligno, seca, seca, seca. Agora, câncer de mama, vai saindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, câncer de sangue, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu quero plaquetas novas, Jesus. O Senhor tem aí no céu sangue novo para colocar na gente. O Senhor tem medula nova para alcançar o enfermo agora, que está assistindo pela internet. O poder de Deus vem e alcança aqueles que não têm remédio. Em nome de Jesus, eu creio que o Jesus da minha avó, o Jesus da minha sogra, o Jesus da minha vida, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de Jesus Cristo, Ele está aqui. Não há outro igual, só Tu és santo. Recebe agora, recebe do alto da cabeça até a planta dos pés o fogo de Deus, o fogo que queima, o fogo que apaga todo o mal. Não há labareda mais forte do que a labareda do céu. Vem, 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 cura, vem, cura, vem, cura. Vem, Santo, vem a sua santidade sobre nós, não por nossa causa, Senhor, não a nós, não a nós, mas ao seu nome da glória. Abre as portas, Senhor. Levanta o doente, Senhor. Nós não te servimos por barganha, mas por fé. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Abre tuas asas sobre nós, Senhor. E o mesmo que nos salvou foi aquele que nos curou. E na cruz do Calvário o seu sacrifício foi suficiente. E nós recebemos porque Ele sofreu por nós, porque Ele foi moído pelas nossas enfermidades e transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro do Pai, que tira o pecado do mundo, Ele também tira a enfermidade, Ele também tira a iniquidade, Ele também tira a mentira, Ele também tira a indiferença. Jesus é Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está passando no meio de nós, o homem ensanguentado, porque na eternidade Ele está ensanguentado e também ressuscitado, e também assentado sobre o trono. Santo, receba o poder do Espírito Santo agora. Ah, ele foi conquistado por você. Aleluia, receba o poder do Espírito Santo agora, 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 agora. Recebe, 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 recebe tudo que Jesus conquistou na cruz. Recebe, recebe, recebe. Santo Senhor, Deus poderoso.
Olha para mim. Tem muita gente que depois da conferência vai voltar aqui com seus exames. Volta e faz os exames. E traz aqui para a gente glorificar Jesus, amém? Porque toda honra e toda glória é dele. É ele quem faz. Não perca a oportunidade de pregar o evangelho e orar pelos enfermos aonde você estiver. Não é você quem realiza a cura. Então você não tem responsabilidade de curar ninguém. Mas você vai explicar para o doente que Jesus cura. E que você crê e que o doente crê. E se os dois concordam e oram, estão na igreja. Você está salvo em Jesus? Você tem certeza? Não, não tenho certeza se eu estou salvo. Então eu vou orar por você agora. Como é que a gente fica salvo, Fernanda? Quando a gente recebe Jesus como Salvador e vive de acordo com a palavra. E a gente decide cair de cabeça na palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então agora, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu vou orar por você. Porque recebendo Jesus como Salvador, todas essas promessas estão sobre a sua vida. Amém? Se você deseja receber Jesus como Salvador, levante a sua mão comigo. Isso. Eu vou orar por você agora. Os demais podem se sentar. Os que levantaram as mãos, cheguem aqui pertinho de mim, que eu quero abençoar vocês. Isso. Todos aqueles que querem. Isso, vem aqui, a mão comigo. Olha quantas almas que entenderam a palavra, que entenderam Jesus, o Filho de Deus, aquele que faz. Amém. Recebam Jesus nessa noite, amém? Vocês podem repetir comigo assim, essa oração simples, é muito simples. É assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração. De hoje em diante, eu quero ser cheio da sua palavra e que todas as suas promessas venham sobre a minha vida e a minha família. Aleluia. Eu vou pedir que as obreiras anotem o nome de vocês, porque a gente quer um contato com vocês agora, saber o que vocês precisam. Se vocês querem, e com certeza querem, quem quer Jesus, quer cumprir a justiça, quer se batizar, vocês têm uma família agora. E vocês precisam de pessoas para ensinar a palavra para vocês, não é? Para ler junto, que nem a gente fez hoje. Amém? Vocês podem anotar o nome delas? Cadê as pranchetas? Estão ali, ó. Por favor, todas as pessoas que estão aqui, cheguem, por favor, aqui ao ladinho. Eu também já vou descer, vou estar ali com vocês, aqui na esquerda. Eu quero anotar o seu nome, tá bom? E saber o que é que você precisa. Isso. Nós precisamos de homens no culto de mulheres, porque os homens também estão aceitando a Jesus, por favor. Alguém me ajuda aqui com os homens? A pastora Solange vai ajudar. Já tem mais um homem aqui. Isso. Por isso que eu digo que os meninos podem vir também. É para as mulheres, mas os meninos também podem vir. Queridos, eu já estou muito atrasada. Eu vou dar um intervalo. E já o pastor Emerson já pega a palavra para começar o louvor das 19h30, que já é agora. Tá bom? Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Amém.